Advento, isso é coisa de católico? Essa é uma objeção muito comum, feita por muitos evangélicos. E hoje, no último vídeo desta série, eu vou te mostrar por que essa objeção não se sustenta e por que a tradição protestante sempre celebrou o Advento. Eu sou o Rodomar Ricardo Ramlov e você está no canal Teologia Missional. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito. Este é o terceiro e último vídeo da nossa série sobre o Advento. Nos dois vídeos anteriores, nós vimos o que é o Advento e por que celebrar. Hoje nós vamos ao fundamento. Por que evangélicos deveriam celebrar? Isso é bíblico? Isso é protestante? E no final, 3 objeções comuns e como responder a cada uma. Vem comigo! Vamos começar pelo mais importante. A Bíblia fala sobre preparação e espera? Sim, e muito. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre preparou o seu povo antes de agir. Noé esperou enquanto construía a arca. Abraão esperou 25 anos à espera do filho. Israel esperou 400 anos no Egito antes da libertação. Israel esperou 70 anos no exílio antes de poder voltar. E depois do último profeta, Malaquias, nós temos um silêncio de 400 anos até os evangelhos. 400 anos sem palavra profética. 400 anos de espera. E aí, quando João Batista aparece, qual é a mensagem dele? Preparem o caminho do Senhor. Não comemorem que ele chegou, mas preparem o caminho. E o próprio Jesus ensina também sobre espera. Temos a parábola das 10 virgens, 5 delas preparadas, outras 5 despreparadas. A parábola dos servos vigilantes, estejam prontos porque o Filho do Homem virá quando menos esperam. Paulo escreve, já é hora de despertarem do sono. Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. A Bíblia inteira grita. Preparem-se, estejam vigilantes, esperem ativamente. Então, se a Escritura ordena a preparação, por que resistimos a uma prática que nos ajuda exatamente nisso? Ah, mas tradição não é bíblica. Depende. Jesus condenou tradições humanas, mas aquelas tradições que anulam a palavra de Deus. Em Marcos 7, ele repreende os fariseus. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Mas reparem, o problema não era ter tradição, era qual tradição? Porque Jesus, ele não condenou toda a tradição. Ele mesmo participou de festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e estas eram festas litúrgicas que marcavam o calendário de Israel. Paulo escreve aos Colossenses, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foram ensinados. E aos Tessalonicenses, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinados. Então, existe tradição boa e tradição má. Tradição má anula a Escritura, substitui Cristo, gera legalismo. Tradição boa aponta para Cristo, celebra o Evangelho e forma discípulos. E Advento? Advento aponta para quem? Para Cristo. Celebra o quê? A encarnação e a esperança na volta de Cristo. O Advento gera o quê? Preparação espiritual, não ritual vazio. Então, não. O Advento não é tradição humana que anula a palavra de Deus. É tradição cristã que celebra a palavra encarnada. Mas Advento não é católico. Não, Advento é cristão. A prática do Advento começou mais ou menos no século IV, século V. Muito antes, portanto, da divisão entre Oriente e Ocidente. Muito antes também da Reforma Protestante. Era uma prática de toda a Igreja. E sabe quem manteve essa prática depois da Reforma? Martim Lutero.
Isso mesmo, Lutero não aboliu o advento, ele reformou o advento. Lutero manteve a tradição das 4 semanas, manteve os temas da esperança, preparação, vigilância. Ele removeu práticas que não eram bíblicas, como o jejum obrigatório, coisas excessivas como penitências meritórias. Ele focou no Evangelho, Cristo que vem para salvar. E não foi só Lutero. Anglicanos celebram o advento desde o século XVI, presbiterianos da tradição de Calvino também, metodistas desde Wesley. A igreja luterana nunca abandonou o advento. Até mesmo batistas históricos, muitos estão redescobrindo o advento hoje. Então não, advento não é invenção católica que protestantes deveriam rejeitar. É herança cristã que protestantes sempre preservaram. Mas, mesmo assim, objeções permanecem. Vamos responder às 3 mais comuns. Objeção 1. Ano litúrgico não está na Bíblia. Culto de domingo também não está ordenado explicitamente na Bíblia. Escola dominical também não está na Bíblia. Inário também não tem na Bíblia. Vejam, a questão não está literalmente descrito nas Escrituras. A questão é a seguinte: contradiz as Escrituras ou ajuda a viver as Escrituras? O ano litúrgico é uma ferramenta pedagógica. Ele organiza o tempo para contar a história completa da redenção ao longo do ano. Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Pentecostes não são invenções arbitrárias. São narrativa bíblica estruturada. E se isso te ajuda a viver mais focado em Cristo, por que rejeitar? Vamos à objeção 2. Isso vira ritualismo vazio. Pode virar. Assim como o culto de domingo pode virar. Assim como orar antes das refeições pode virar um ritualismo vazio. Assim como a leitura diária da Bíblia pode também virar um ritualismo vazio. Qualquer prática cristã pode degenerar em ritualismo vazio se o coração não estiver envolvido. Mas a solução não é abolir a prática, é renovar o coração. Jesus não disse: parem de orar porque os fariseus estão orando errado. Parem de fazer boas obras porque os fariseus estão fazendo de forma hipócrita. O que Jesus disse? Orem de verdade. Amem e ajudem de verdade. O mesmo vale para o advento. Se você celebra com o coração, não vira ritual vazio, vira disciplina espiritual. E ainda uma terceira objeção: minha igreja não celebra, então eu também não devo celebrar. Você precisa da permissão da sua igreja para ler a Bíblia em casa? Você precisa da permissão da igreja para orar? Você precisa que a igreja permita para que você faça, de repente, jejum? Advento é prática pessoal e familiar. Pode ser comunitária também? Claro que pode. É lindo quando acontece. Mas se a sua igreja não celebra, você ainda pode. Na sua casa, com a sua família, sozinho se for o caso. Porque o objetivo não é seguir uma liturgia da igreja, é preparar o seu coração para Cristo. Então, no fim das contas, o que realmente importa não é se você celebra o advento, é como você chega ao Natal. Se você chegar no dia 25 de dezembro espiritualmente exausto, com o coração vazio, focado só em presentes e comida, então você perdeu o Natal, com ou sem advento. Mas se você chegar preparado, com o coração cheio de expectativa por Cristo, então você celebra de verdade. O advento é uma ferramenta, uma entre várias que te ajuda nisso, se preparar. Não é obrigatório, não é mágico, não é meritório. É simplesmente um ritmo que coloca Cristo no centro de dezembro. Então, use se te ajudar. E se não ajudar, encontre uma outra maneira de preparar o coração. Mas prepare, porque o Natal celebra a vinda de Cristo. E celebração sem preparação vira festa vazia. Então chegamos ao fim desta série. 3 vídeos, 4 semanas de advento pela frente. No vídeo 1 nós falamos por que o advento pode transformar o seu dezembro. No vídeo 2 aprendemos como celebrar, passo a passo. E no vídeo 3 vimos o fundamento bíblico e protestante. Agora a pergunta é para você. Você vai celebrar advento este ano? Ou vai deixar o mês de dezembro ser mais uma correria consumista? Se ainda não baixou o PDF, o link está aqui embaixo na descrição. Guia de Advento, 28 dias de preparação. Leituras diárias, reflexões, oração,
tudo pronto para você. Compartilha também essa série com a tua igreja, seu pequeno grupo, sua família e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada e você nos ajuda a levar os nossos conteúdos para mais pessoas. Porque aqui a gente não faz teologia para enfeitar a prateleira. Nós fazemos teologia para a vida. Este ano, então, viva um Natal diferente, onde Cristo realmente está no centro, onde a celebração começa bem antes do dia 25. Prepare o seu coração, porque o Messias veio e ele voltará. Que Deus te abençoe e seja você uma bênção.